O tanto de gente que me marcou ou mandou mensagem perguntando se eu ia fazer vídeos sobre Quiet on Set é brincadeira. Eu me senti até popular. Pra quem acompanha esse canal há mais tempo, sabe que não é de hoje que eu falo sobre os podres da Nickelodeon, não é de hoje que eu falo sobre o comportamento bizarro do Dan Schneider, que eu carinhosamente batizei de Dan Pezão. Esse vídeo será um a mais de coisas que eu já falei ou coisas que eu já trouxe nesse canal. Ai, Vitória, eu nunca vi nada, não sei... Hoje você vai saber, então. Hoje você vai descobrir tudo que você precisa descobrir. Se talvez você não descobriu o suficiente, tem outros vídeos nesse canal que vão te ajudar a descobrir mais ainda, porque o buraco é mais embaixo. O roteiro desse vídeo foi baseado no documentário Quiet on Set. Vamos lá. O Dan Pezão, que é como nós chamamos ele aqui nesse canal, ele começou a sua carreira como ator e ele sempre era chamado pra fazer o personagem gordo nas comédias, só que ele queria mostrar que ele sabia fazer mais do que ser o garoto gordo nas comédias. Até que um executivo da Nickelodeon chamou ele para escrever o piloto de um show chamado All That, que foi ao ar em 1994. O Dan Schneider acabou se tornando o roteirista e produtor desse show. O conceito de All That era ser um programa de comédia para crianças feito por crianças, e foi um sucesso, foi um enorme sucesso na época. A atriz ou ex-atriz Katrina Johnson, ela entrou no elenco quando ela tinha 10 anos e ela ficou lá até os seus 16 anos. Quem escolheu a Katrina foi o próprio Dan Pezão, ele assistiu a audição dela e escolheu ela. Ele era tipo um mentor pra ela, sempre que ela tinha uma ideia nova pra um personagem, ele escutava. O Dan, ele se apresentava como o chefe da galera, ele era todo engraçadão, e aí mostravam algumas gravações dele, ou ele mesmo se gravava, fazendo piadas e escorregando, tipo um palhaço, sabe o tiozão engraçado que todas as crianças querem ficar perto? Então, o Dan Pezão, ele se apresentava dessa forma. Os cenários dele eram muito divertidos e na visão de uma criança, aquele cara era fantástico, aquele cara era o cara mais legal do mundo. Com os seus funcionários, ele também se apresentava dessa forma, como um cara da hora, um cara legal, um chefe massa, um chefe da hora. Eu já falei da hora 3 vezes. Mas a dinâmica no set, ela era um pouco injusta. Tinha uma hierarquia. Eram adultos cuidando de crianças. Não só isso, crianças funcionárias que foram contratadas. Então tinha a dinâmica de trabalho mais a dinâmica adulto e criança. Se você tem medo de ser mandado embora e perder seu salário, imagina uma criança de 10 ou 12 anos que era o sustento da família, porque aquelas crianças, elas davam dinheiro tanto pro programa quanto para os seus próprios pais. Então essas crianças, elas eram o sustento da família, muitas famílias dependiam da renda dessa criança. É errado, tá? É errado. Hoje em dia sabemos que é errado, mas naquela época os pais tinham aquela visão deslumbrante da fama, meu Deus, meu filho vai ser famoso e o meu filho vai me tirar da miséria. Mas acontece que alguns filhos estavam realmente tirando os seus pais da miséria com aquele emprego, naquele show. Então, imagina você, como criança, vendo os seus pais finalmente felizes, porque agora eles têm dinheiro. Você não pode perder isso. Você não pode ser mandado embora. Então, você não pode reclamar. Você não pode dizer que tem alguma coisa estranha. Você tem que obedecer. Calado. Porque senão a sua família vai voltar pra miséria. E esse era um cenário perfeito para um adulto se aproveitar da situação. O Dan Pezão, ele era um cara que gostava de fazer promessas para as crianças e para os adultos. O Dan, ele era o rei. Ele era o rei. Se ele fizesse uma promessa para você e porventura ele cumprisse essa promessa, meu amor, fama, sucesso, dinheiro. Você queria ter o Dan Pezão ao seu lado, porque ele era o cara do dinheiro, ele era o cara do negócio, ele era o diretor. Então ele podia fazer o que ele quisesse com a sua carreira. Ele podia te levar lá pro céu ou para o inferno. Um dia, o Dan ligou para os pais da Katrina e ele conversou sobre a possibilidade de fazer um programa chamado Katrina Johnson Show. Ele estava falando para aqueles pais: a sua filha vai ter um programa, um show só dela, com o nome dela. Passou-se um tempo e os pais da Katrina receberam outra ligação, dessa vez de um cara executivo da Nickelodeon,
dizendo que a Katrina estava gorda, que ela não podia ficar gorda. Eles já tinham uma personagem gorda e eles não precisavam de outra, então o peso dela era um problema. Depois disso, a Katrina entrou na puberdade e também foi um problema porque eles queriam uma menininha, só que ela tinha 16 anos, estava na puberdade e não parecia mais uma menininha, agora ela estava virando uma mulherzinha. E eles não gostaram disso e eles decidiram afastar a Katrina cada vez mais. Para substituí-la, eles encontraram uma versão mais nova dela chamada Amanda Bynes. A Amanda Bynes, ela tinha 10 ou 11 anos quando ela entrou no All That e ela era simplesmente fantástica. Ela tinha um excelente timing para comédia, ela era muito boa, ela era cativante. E não foi à toa que ela se tornou a queridinha do Dan Pezão. Os atores mirins precisavam estudar, por lei, enquanto eles estavam no set. E muitas vezes a Amanda, ela não participava desses estudos porque ela estava com o Dan Pezão. Ou fazendo ele dar risada, ou conversando sobre novos personagens e criando novas coisas, sempre muito criativa. Por lei, os atores precisavam ser acompanhados pelos seus pais, mas a maioria deixava lá e observava de longe, ou às vezes nem ficava no set com as crianças. Os pais da Amanda, eles eram diferentes. O pai dela, ele parecia ter muitas expectativas na carreira da Amanda, e o pai e o Dan Pezão basicamente construíram a carreira da Amanda. Eles tinham muitas expectativas sobre ela. Era nítido pra todo mundo que a Amanda era a estrela do show. Todo mundo via que ela era queridinha, que ela ficava o tempo todo com o Dan Pezão e os outros atores foram meio que sendo deixados de lado, porque o foco era a Amanda, era ela que fazia mais dinheiro. Não muito tempo depois, ela ganhou o seu programa The Amanda Show e pela primeira vez o nome Dan Schneider aparecia na tela como criador. A Amanda, ela foi um divisor de águas para muitas coisas, para a carreira do Dan, para o lucro da Nickelodeon e os tipos de papéis que meninas conseguiam ter em Hollywood. Ou elas eram extremamente infantilizadas, ou elas eram extremamente sexualizadas. Só que a Amanda, ela era diferente porque ela era engraçada, ela tinha uma personalidade forte, ela tinha presença de palco, ela ganhou um papel que normalmente era dado para os meninos, o que é fantástico. Aí você pensa, Dan Pezão era feminista? Ele dava papéis de destaque para mulheres? Ele deixava mulheres escreverem The Amanda Show? Mais ou menos. De acordo com duas roteiristas que trabalharam na Nickelodeon, trabalhar com o Dan Pezão era como estar em um relacionamento abusivo. Era 1999, as mulheres não tinham espaço na comédia, mal tinham espaço na TV. Então, quando essas duas roteiristas conseguiram um trabalho na Nickelodeon, elas ficaram muito felizes, era uma excelente oportunidade. Né? Quase. Primeiro de tudo, elas não... Tipo assim, a vaga paga R$2.000. Então, cada uma recebe R$1.000. Elas estavam dividindo um salário. O Dan Pezão, ele não chamava elas pelo nome, ele chamava as garotas. Ele dizia que mulher não é engraçada, que não existem comediantes mulheres porque mulheres não são engraçadas. E ele não tinha respeito nenhum pelas mulheres, pelas roteiristas. Ele adorava fazer piadas sexuais, ele adorava piadas com duplo sentido, ele adorava falar de safadeza. Não tem problema você falar de safadeza, mas quando você só fala de safadeza, todas as suas piadas são sobre safadeza, é um pouco patético. É um pouco triste. E a situação, ela piora quando essa pessoa patética que adora fazer piadas de duplo sentido coloca suas piadinhas no seu show infantil. Um exemplo de vários, tá? Vários. Ele criou uma personagem chamada Penelope Tente, que era interpretada pela Amanda Bynes. A palavra tente, em inglês, ela significa... Sabe o teu butico? Sabe a sua menininha ou seu menininho? Sabe aquela área ali no meio que não é nada? Tente. Esse é o nome, em inglês. Você pode até
achar que não é nada demais, mas quando se trata de crianças, a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala, com o que mostra. Não tem como você pegar uma parte do corpo que fica entre o teu butico e a tua precheca e botar esse nome num personagem pra uma criança de 10 anos interpretar. Detalhe que ele pediu pra ninguém contar pras crianças o que Tente significava. Então, assim, havia uma malícia, porque se você pede pra não contar o significado, é porque você não quer que as pessoas saibam o significado, porque tem malícia por trás do significado. O Dan também gostava de fazer piadas, brincadeirinhas com os roteiristas e era um pouquinho depreciativo. Eu não tenho outra palavra, não. É depreciativo mesmo. Por exemplo, você recebeu uma mensagenzinha do seu chefe dizendo: fique em pé e grita salmão. Aí você fica em pé e grita salmão, né? Tá bom, chefe. Ai, como você é engraçado. KKKKK. Só que piorava. Ele mandava mensagem dizendo: fica em pé e grita eu sou um idiota. Ou fica em pé e grita eu sou uma piranha. Coisas desse tipo. Eu não sei vocês, mas eu não acho engraçado receber uma mensagem do seu chefe falando pra você: grita que você é um imbecil. Uma coisa muito estranha no Dan é que ele mudava de humor toda hora. Em certos momentos, ele era realmente um cara da hora. Ele ia te ouvir, ele ia te ajudar, ele estaria ali por você, ele seria seu companheiro. Só que aí no mesmo dia, às vezes na mesma hora, ele agia como um babaca, ele agia como um completo idiota e te ofendia, tipo, não diretamente, mas te ofendia de forma velada, e ele ficava nessa oscilação de humor, então as pessoas que trabalhavam com ele não sabiam o que esperar dele. Nos anos 2000 teve a Kids' Choice Awards, e era impressionante como a Nickelodeon, ela conseguiu fazer a sua própria Hollywood, onde os atores se conheciam e onde as pessoas ganhavam os seus prêmios. Era um Oscar para crianças. É importante entender a magnitude disso, porque a Nickelodeon, ela era uma roda do dinheiro. E sabe quem fazia essa roda girar? O Dan Pezão. Então tinha muito dinheiro por trás, tinha muita fama, tinha todas as crianças assistiam a Nickelodeon, porque na época a Disney ainda não estava batendo de frente com eles, então só tinha a Nickelodeon, então ela ganhava muito dinheiro. Nesse ano, a Amanda Bynes ganhou, e não foi nenhuma surpresa, porque ela era a estrela de Hollywood não, né, da Nickelodeon. O responsável pela carreira dela era o pai dela e o Dan Pezão. Os dois, eles meio que trabalharam juntos pra fazer ela uma estrela, pra transformá-la numa estrela. O Dan Pezão foi ele que deu fama pra Amanda. Ai, Vitória, mas ela é talentosa. Ela é talentosa, mas não adianta nada você ser talentoso e não ter visibilidade. Você vai ser um talentoso falido. O Dan, ele deu a Amanda essa fama, então todo mundo via do que ele era capaz. A Amanda, ela era muito próxima fisicamente do Dan, o que é um pouco desconfortável, porque ele é um marmanjão e ela é uma criança, e sempre tinha toques e os dois numa banheira, que foi ideia dele, inclusive, essa banheira. É um episódio ou é uma gravaçãozinha, e foi ideia dele, ela de biquíni, ele na banheira, de roupa, né, mas ainda assim é estranho. Ele vivia pedindo massagens para as mulheres, tá? Ele não pedia massagem para os homens, ele pedia massagem para as mulheres. Inclusive, a Amanda fazia massagens nele. Quanto mais poder, mais fama e mais dinheiro ele conseguia, pior ele ficava. Ele tratava as pessoas que trabalhavam com ele como se não fossem nada. Ele pegava... É engraçado. É tão tosco que é engraçado. Ele colocava vídeos mais 18 no PC dele e mostrava pra galera: olha, gente, kkkk, pessoas fornicando, que engraçado. Nossa, eu sou muito engraçado. Ele pedia as massagens, como eu falei, e ele dizia tipo: ah, se você fizer essa massagem em mim, eu vou colocar o seu script no meu próximo episódio. Ele não exigia as massagens, mas você também não vai dizer não pro seu chefe milionário e super influente. Um dia, as roteiristas Jenny e Christy estavam conversando casualmente sobre o ensino médio, e aí o Dan apareceu e falou: sabe o que seria engraçado, Christy? Se você deitasse sobre a mesa... É engraçado de tão patético que é. E fingisse estar tomando nu, enquanto conta a sua história. Eu até poderia ter traduzido de outra forma, mas ele falou de uma forma tão crua que eu precisei colocar no vídeo exatamente o que ele falou. A Christy, ela não tinha opção.
O que ela ia fazer? Ela ia falar, não? E ser demitida no emprego dos sonhos? Tá que o chefe dela era um merda, mas pelo menos ela tinha um emprego como roteirista, o que era uma coisa muito difícil naquela época. Então ela fez. No fim, elas acabaram saindo do programa. A Christie, ela foi demitida porque ela não pôde trabalhar em 2 finais de semana. E lá você tinha que trabalhar de domingo a domingo, você tinha que dar a vida pelo trabalho. A Jenny, ela foi chamada para a 2ª temporada, só que o salário dela seria menor do que um cara que tinha acabado de ser contratado e não tinha experiência. Ela seria uma escritora ajudante, só que o Dan Pezão queria que ela trabalhasse mais. Ela percebeu que não tinha como lidar com aquele cara e pediu demissão. No final da 1ª temporada de The Amanda Show, o Dan, ele mudou. Ele era uma presença maligna. Quando ele entrava no set, as pessoas sentiam a presença dele. Ele parecia um tornado que entrava gritando e berrando e deixando todo mundo estressado. Tava um clima gostoso até ele entrar no set. Quando ele entrava, todo mundo ficava meio calado. Ele não era mais aquele cara legalzão que ele fingia ser. Às vezes ele era, porque como eu disse, ele mudava de humor toda hora. Ele não tinha respeito algum por mulheres. Tinha uma editora que trabalhou com ele em All That, The Amanda Show e Drake e Josh. O Dan, ele simplesmente não falava com ela. Ele entrava na sala de edição com o seu assistente e falava pro seu assistente: fala pra ela mudar isso, fala pra ela mudar aquilo. Os 3 estavam na mesma sala. Por que você não pode falar diretamente com a editora? Por que você tem que falar pro seu assistente? Ela começava a editar às 8 da manhã e ela parava meia-noite. Porque, como eu disse, você não podia parar no set. Você tinha que trabalhar, você tinha que fazer hora extra, você tinha que dar a vida, senão você era demitido. Essa editora acabou sendo substituída por um cara mais novo e sem experiência. E era uma coisa comum nos estúdios da Nickelodeon. Mulheres experientes eram substituídas por homens inexperientes com um salário maior. Nessa parte do documentário, eles param de falar sobre o Dan Schneider e eles começam a falar sobre crimes que aconteceram na Nickelodeon. Em abril de 2003, Jason Hand, ele foi preso acusado de vocês sabem. E ele trabalhava no set de All That, a nova temporada, porque a série foi renovada. O Jason, ele era um produtor assistente, e o trabalho dele era basicamente cuidar das crianças. Ele ficava com as crianças no set, porque como eu disse, as mães, elas deixavam as crianças lá e iam fazer outra coisa. Algumas ficavam e olhavam, mas outras não. Então era o Jason que cuidava dessas crianças. Ele falava para as mães: confia em mim, que eu vou cuidar muito bem da sua filha. O Jason, ele ganhava confiança dos pais com facilidade porque ele era um cara bobão. Ele parecia ser um cara bobão, um cara legal, um cara tranquilo, sempre sorridente, sempre dizendo pras mães: tudo bem, tá comigo, tá com Deus. Em 2003, fizeram uma denúncia contra o Jason por comportamento inapropriado perto de crianças. A polícia foi até a casa dele e lá eles encontraram uma quantidade enorme de vídeos criminosos. Vocês sabem. Tinham gravações, tinham posições explícitas, tinham fotos só de meninas, tinha muita coisa mesmo. Eles encontraram saquinhos e esses saquinhos estavam nomeados, né, com o nome de crianças, e dentro de cada saco tinha alguma coisa que ele tinha pego da criança. A parte mais perturbadora dessa história foi o Jason. Ele tinha um jornal e ele basicamente se confessava nesse jornal. Ele disse, e eu abro aspas: eu sou P. Vocês sabem. Desenvolvido ou maduro. Eu realmente cedi aos meus desejos. No dia a dia, eu luto com o pensamento de como eu vou encontrar uma vítima caso eu precise. Ele se tornava amigo das crianças que apareciam no show, ele ganhava a confiança das mães e ele ia pra casa dessas crianças, ele ficava no quarto com essas crianças e aí ele cometia os crimes.
Ele tentava beijar, ele mandava foto, ele fazia promessas, ele tentava alguma coisa, a criança ficava desconfortável e aí ele falava assim: ah, não conta pra mamãe, se você não contar eu vou te colocar no meu próximo show. O Jason foi condenado a 6 anos de prisão e poucos meses depois, outra pessoa do elenco de All That foi preso pelo mesmo crime. O Pickle Boy, ou Homem Pickles, ele estava em todos os episódios de All That. Ele dava picles pras pessoas, pras celebridades convidadas. Era estranho, parecia outra coisa, mas enfim, Dan Schneider. O Brian Peck, o Homem Pickles, ele era próximo do Dan, ele também era muito próximo das crianças, ele tava lá o tempo todo e ele era um cara muito engraçado. Ele era inteligente, ele tinha muita vivência em Hollywood, então ele conhecia muitas pessoas, ele tinha muitas histórias, ele era aquele tiozão contador de histórias. Todo mundo adorava o cara, tá? Os pais e as crianças. Todo mundo adorava ele porque ele era um cara cativante. Um dia, a equipe de All Bad foi na casa do Brian, porque ele fez um churrasco, e aí uma das crianças do elenco, um menino, ele viu a pintura de um palhaço segurando balões. E aí ele foi perguntar pro Brian o que era aquela pintura. E o Brian, ele ficou muito animado, ele ficou muito feliz de falar sobre a pintura. Ele pegou a pintura, ele virou e tava escrito o seguinte: abro aspas. Para Brian, espero que você goste da pintura. Tudo de bom, do seu amigo John Wayne Gacy. Você sabe quem é John Wayne Gacy? Pesquisa no Google. O Brian, ele tinha uma pilha de fotos e cartas do John Wayne do lado da cama dele e ele mostrava aquilo muito orgulhoso, como se não fosse nada. O John Wayne, aquele demônio, ele morreu em 1994. Então, grandes chances do Brian ter trocado cartas com o John Wayne. Eu não sei se eles trocaram cartas ou se ele tinha cartas do John Wayne. Pelo que mostra, sim, tinha até uma pintura. Como que as pessoas... Como que você vê um negócio desse e você acha normal? Como que você vê um cara trocando cartas com o John Wayne, conhecido pelo que ele é conhecido? Como que você sabe disso e deixa o seu filho ficar perto de um cara desses? Gente, não não entra na minha cabeça. Em agosto de 2003, ele foi preso com 11 acusações do mesmo menino. Os crimes eu nem posso falar, eu nem posso descrever, nem quero descrever, mas são horríveis. Eles são, assim, eles são terríveis. Todos sabiam que a acusação vinha de um ator mirim, mas ninguém sabia quem era. E hoje, com o documentário, nós sabemos que essa criança era o Drake Bell. Essa parte do documentário, ela dá um enorme desconforto. Não só desconforto, né? Tristeza. Poderia ter sido evitado. Essa é a parte que mais me entristece nesse caso. Poderia ter sido evitado por várias pessoas e vocês vão entender agora. O Drake começou a sua carreira na Nickelodeon em The Amanda Show. E no começo, na primeira temporada, foi tudo muito fantástico. Ele estava vivendo o sonho dele, a carreira dele estava sendo construída. Ele já tinha alguns anos de atuação, só que papéis pequenos. Então, em The Amanda Show, ele estava muito feliz, porque ele estava realizando o sonho dele de ser ator fixo numa série. Nos anos 2000, a Nickelodeon mudou de estúdio e é nesse momento que o Brian entra em cena. O Brian, ele era um cara que conhecia muita gente e muita coisa em Hollywood. Ele tinha os seus contatos, ele já tinha trabalhado com o Leonardo DiCaprio, por exemplo. Então, tendo seus contatos em Hollywood, ele vivia fazendo promessas, principalmente para o Drake. Ele queria que o Drake fosse um ótimo ator e ele se ofereceu para dar aulas de atuação. Eu acho que é de graça. Não falam sobre isso, mas eu imagino que era de graça. Só que essas aulas aconteceriam na casa dele. Ele e o Drake acabaram se aproximando porque eles tinham os mesmos gostos. E hoje o Drake percebe que talvez fosse algo calculado pelo Brian. Os pais gostavam do Brian, mas o pai do Drake sentiu
que tinha alguma coisa estranha com aquele cara. Ele ficava lá, ele não falava, ele não se metia, ele ficava na dele, mas ele ficava o tempo todo observando o filho dele de longe. O pai do Drake percebeu essa aproximação do Drake e do Brian, ele não gostou, ele ficou super desconfortável, ele achou que era uma relação muito estranha. Nas lições na casa do Brian, o pai do Drake ia junto, ele tava lá e ele observava tudo. As coisas começaram devagar. O Drake ia trocar de roupa no camarim e aí o Brian aparecia e tocava nele. Era de forma sutil. O pai do Drake percebeu, ele não gostou, ele achou péssimo, mas o Brian fazia isso na frente de várias pessoas e ninguém dizia nada. O Drake ia trocar uma peça de roupa e aí o Brian ajudava, só que o Drake podia fazer aquilo sozinho. Era um toque no ombro que descia pro braço, ia na cintura. O pai do Drake achou muito estranho. O Drake tinha 15 anos, 14, 15 anos. O Brian tinha mais de 30, mais de 40. O pai do Drake conversou com uma mulher da produção e disse: olha, tô vendo o jeito que esse cara toca no meu filho, não estou gostando. Eu não sei o que tem de errado, mas tem algo errado. A mulher simplesmente respondeu: então, ele é gay. Ele é gay e você tá vendo coisa, eu acho que você tá sendo homofóbico. Ele não tá fazendo nada demais. Depois disso, o pai do Drake, ele começou a ser afastado aos poucos. O Brian, ele começou a fazer a cabeça do Drake, dizendo que não era muito legal ter o próprio pai como agente, porque o Drake tinha o pai dele como agente. O Brian começou a entrar na vida dele. O Drake fazia concertos com a sua banda e em todo concerto o Brian tava lá com os seus amigos adultos velhos. No aniversário de 15 anos do Drake, o Brian insistiu para que eles fizessem a festa na casa dele, porque aí todo mundo poderia participar. Fizeram a festa na casa dele. O Drake não via nada demais, porque ele era um adolescente. O cara sabia tudo sobre Hollywood, então o Drake confiava nele. O Drake realmente confiava nele e esse foi o problema. Não culpa do Drake, mas o Brian, ele plantou essa confiança. O Brian começou a dizer que ninguém gostava do pai do Drake, que com o pai dele o Drake não iria longe, que o pai dele não era um bom agente, que não estava fazendo um bom trabalho. Os pais do Drake, eles eram divorciados e era um divórcio super conturbado, e o Brian percebeu isso e fez a cabeça da mãe do Drake, dizendo que o pai é um problema, o pai precisa sair porque é ele que tá impedindo o Drake de ter sucesso. O Drake foi passar um tempo na casa da mãe e pouco tempo depois ela ligou pro pai dizendo: o Drake não te quer mais como agente. O pai dele ficou arrasado, ele ficou muito triste, mas ele não tinha o que fazer. O Drake não era mais uma criança, então se era o que ele queria, tudo bem, ele aceitou. Com o coração apertado, mas aceitou. Ele aceitou, mas com uma condição. Ele disse nunca, jamais, nunca, 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 nunca deixe o Drake sozinho com o Brian. Entre o fim de Amanda e o começo de Drake e Josh, a gravação do piloto de Drake e Josh, houve um hiato na vida do Drake, ele não estava fazendo nada, trabalhando em nada, então ele voltou a fazer audições. Antes, quem levava ele para essas audições era o pai dele, só que o pai dele estava fora de cena, então quem levava ele para as audições? Exatamente, o Brian. A mãe do Drake, ela não gostava de dirigir, então quem levava o Drake para fazer as audições era o Brian. Só que o que acontece? As audições, elas duravam um bom tempo. O Brian morava longe de Los Angeles. O Drake morava longe de Los Angeles. Então ele não podia voltar para casa à noite ou de madrugada. Era a desculpa que o Brian dava. Então o Drake tinha que dormir na casa do Brian. Ele dormia no sofá. E eu acho que vocês sabem o que acontece a partir daqui. Um dia o Drake acordou e o Brian tava lá, cometendo crime. O Drake, ele não consegue falar o que aconteceu com ele. Ele não consegue verbalizar. A gente sabe o que aconteceu porque o documentário mostra os documentos do processo. Então, assim, a gente sabe o que acontece, né? Se você assistiu o documentário, você vai saber o que acontece com o Drake. Eu não vou falar
Não é nem pela monetização, é porque é desumano. É crueldade, sabe? O Drake viu aquela cena e ele ficou em choque. Primeiro, ele tava muito longe de casa, ele não sabia dirigir, ele não tinha carro, ele ia ligar pra mãe dele e falar o quê? Mãe, ó, aconteceu isso, vou te esperar aqui. Sabe, não tinha, na cabeça dele, não tinha o que fazer. O Drake ficou tão horrorizado que ele guardou aquilo. Ele não contou pra ninguém. Ele guardou aquele segredo. Depois de cometer o crime, o Brian, ele ficava pedindo desculpas. Ele falava, eu passei dos limites, eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei o que deu na minha cabeça, me desculpa, isso nunca mais vai acontecer. Só que acontecia de novo e de novo e de novo e de novo. Eu fiquei extremamente desconfortável nessa parte. Não só desconfortável, né? Eu fiquei muito triste, muito brava. Porque essa situação, ela poderia ter sido evitada. Ela poderia ter sido evitada pelos adultos dessa história. Isso me deixa muito bolada. Eu fico pensando no que a mãe do Drake tava pensando. O pai avisou, sabe? O pai avisou. Ai, sério, não sei. Sei lá. Depois do primeiro crime, o Drake não sabia o que fazer, porque o Brian, ele tava muito presente na vida do Drake. Então, se ele dissesse, não quero ir mais na casa do Brian, as pessoas iam começar a perguntar por quê. E ele não sabia o que responder, então ele voltava pra casa do Brian. De alguma forma, o Brian conseguia levar o Drake pra casa dele. Por um lado, o Drake tava muito feliz com a sua carreira, mas por dentro, ele tava destruído. Porque ele tinha um segredo gigantesco, uma crueldade acontecendo com ele, ele não tinha... Ele não sabia como lidar com isso. O Drake acabou arrumando uma namorada e ele passava um tempão na casa dessa namorada porque era o único lugar onde ele se sentia seguro, longe do Brian. E aí um dia eles estavam lá, ele e a namorada, e o telefone dele começou a tocar sem parar. Ele atendeu e era o Brian dizendo que os dois iam pra Disney porque eles tinham combinado. O Drake falou, putz, foi mal, eu acabei marcando duas coisas, vou ficar aqui com a minha namorada. E aí o Brian ficou bravo, muito bravo. O Drake desligou e o Brian continuou ligando, até que ele ligou pra casa da namorada do Drake sem parar. A mãe da namorada chamou o Drake na cozinha e perguntou o que tá acontecendo. O Drake disse, ele é meio estranho mesmo, é o jeito dele. E ela falou, não, Drake, não. Um cara de 40 e tantos anos não liga desse jeito pra um menino de 15 anos. Essa mãe ligou pra mãe do Drake e disse, eu acho melhor você levar o Drake na terapia, porque tem algo estranho. O Drake foi na terapia, mas ele não disse nada, porque ele não conseguia dizer nada. Em 2003, eles começaram a gravar o piloto de Drake e Josh, e aí o Brian disse pro Drake, fala pro Dan, o Dan Pezão, me colocar como o pai. Fala pra ele me colocar no elenco. O Drake respondeu, não mesmo, você não vai chegar perto dessa série. Ele não sabe qual foi a gota d'água, mas um dia ele tava conversando com a mãe dele pelo telefone e ele começou a gritar, ele começou a falar tudo o que o Brian tinha feito com ele. A mãe ligou pra polícia, 2 investigadores foram até a casa e o Drake teve que contar detalhadamente tudo o que o Brian tinha feito com ele. E depois ele precisou fazer o Brian confessar. Numa ligação, ele disse pro Brian que tava mal, que tava se sentindo muito mal por dentro. E o Brian começou a confessar. Ele começou a confessar e no meio da confessação, no meio, né, da falação dele, ele ficava perguntando, a gente tá sendo gravado? Nossa conversa está sendo gravada? Em agosto de 2003, o Brian foi preso. A única pessoa que conversou com o Drake foi o Dan Pezão. Ele ligou perguntando se estava tudo bem, se ele precisava de alguma coisa. Outras pessoas não conversaram com o Drake e ele não sabe se essas pessoas não falaram com ele porque elas não sabiam ou porque elas não queriam se meter ou porque pediram pra ninguém falar sobre isso. Mas a única pessoa que falou com o Drake, por incrível que pareça, foi o Dan Pezão. Em 2004 saiu a sentença, o Drake foi até o tribunal e a bancada a favor do Brian estava lotada, estava cheia. Do lado do Drake tinha ele, a mãe dele e o irmão dele. Detalhe importante na história, o pai dele
não sabia. O pai dele ligou pro Drake dizendo, ele foi pego, ele foi preso, eu sabia que tinha alguma coisa errada com esse cara. Só que o pai do Drake não sabia quem era a vítima. Quando ele soube que a vítima era o Drake, ele ficou arrasado. Ele ficou... Nossa, é muito triste. É muito triste ver ele falando sobre isso no documentário. Chorei com ele, tá? Chorei com ele. Porque você vê que... Meu, ele sabia, sabe? Ele tentou deixar o filho dele longe desse cara. E ele não conseguiu proteger o próprio filho, não por culpa dele, mas pela circunstância. E é muito triste. Nossa, é muito triste ver como ele... O Drake não contou pro pai, porque ele sabia que o pai dele era muito emotivo. Então ele achou melhor não contar. Uma hora o pai dele descobriu. Mas é muito triste ver essa revelação. O Brian recebeu 41 cartas a seu favor. Pessoas que enviaram cartas pro juiz pedindo a liberdade condicional. O Dan Pezão não escreveu nenhuma carta. Os executivos da Nickelodeon não escreveram nenhuma carta. Mas atores e produtores e diretores escreveram cartas a favor do Brian, dizendo que ele não tinha malícia em seu coração, dizendo que ele já tinha sofrido o suficiente, que se ele... Tipo, como eu posso explicar? Se chegou nesse nível é porque alguma coisa fez o Brian chegar nesse nível. Sim, culparam a vítima, que o Brian tinha sido provocado ou induzido, alguma coisa nessa linha. Algumas pessoas se pronunciaram no documentário dizendo que não tinham noção de toda a situação e blá blá blá. Lê a merda do processo, seu infeliz. Por que você não lê o processo antes de sair falando merda? Que você tá do lado de um cara acusado de um crime contra uma criança, um menor de idade. Teve um Tico e Teco, pessoas que não importam, assim, não tem relevância na vida, mas que disseram que com prazer, trabalhariam novamente com o Brian. E eles trabalharam com o Brian, de novo, na Disney, em Zack e Cody. Vitória, você quer dizer que um homem condenado de um crime contra um menor de idade foi trabalhar na Disney em um programa infantil? Aham. É isso mesmo. É isso aí. O Brian foi condenado a 16 meses de prisão. Nesse momento, o documentário entra na sua reta final e ele volta a falar sobre as piadinhas de duplo sentido do Dan Pezão nas suas séries e como isso foi piorando ao longo do tempo. Em 2007, a Nickelodeon ela entrou na sua nova fase, a sua fase de ouro. Teve Zoey 101, teve iCarly, teve Brilhante Vitória, Drake e Josh, mais pra frente teve Sam e Cat. Então, durante esse período de 2007 a 2012, a Nickelodeon, ela viveu a sua fase de ouro. Nessa mesma época, a Disney Channel chegou com os 3 pés no peito, filho. Ela lançou, foi Hannah Montana, Os Feiticeiros de Waverly Place e um monte de série pra justamente competir com a Nickelodeon. Foi a época de ouro da Nickelodeon graças ao Dan Pezão. Então, se antes ele era o menininho de ouro da Nickelodeon, agora, meu bem, ele era Deus. iCarly foi um show inovador, foi um show que mudou muita coisa. Eu acho que de todas as séries do Dan Pezão, iCarly é não só a melhor série, como a maior série. Drake e Josh é bom, é muito legal, mas ele não tem a inovação que tem em iCarly. Brilhante Vitória, o Dan Pezão se perdeu. Ele se perdeu porque ele coloca tanta safadeza naquele diacho daquela série que ele se perdeu. iCarly é a única série que se salva. Mas, nos bastidores, o Dan Pezão, ele gostava de gravar os atores, ele gostava de pegar a câmera e colocar na sua cara e fazer alguma piada. Imagina o teu chefe com a câmera na tua cara, te assustando, fazendo cócegas e coisas do tipo. Que divertido que deve ser. No meu vídeo sobre o livro da Janet McCurdy, Eu Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, eu falo sobre a infância dela, sobre como que era ter uma mãe narcisista, porque era o caso da Janet, e sobre toda a infância dela como atriz mirim e o pesadelo que era. Ela mostra a realidade do que é ser um ator ou uma atriz mirim. E ela conta também sobre a experiência da fama e como foi ruim pra ela.
e ela fala em seu livro sobre o criador. Ela fala que o criador era um cara desequilibrado, que ficava gritando, que ele era controlador tanto quanto a mãe dela. Ela fala algumas coisas sobre ele, sobre toda a indústria no geral. Então eu recomendo o vídeo, caso você queira saber um pouco mais. E eu vou deixar um trecho do que ela fala sobre esse tal criador. O criador da série pediu que ela, e eu acredito que a Miranda também, mas a Janet não fala, mas estou supondo que sim. O criador da série pediu para que ela tirasse fotos de biquíni para ele e eu vou ler o trecho para vocês. Perguntei se poderia, por favor, experimentar apenas maiôs com bermudas por cima, o jeito com que me sinto mais confortável em um traje de banho, coberta. Mas nossa figurinista disse que o criador pediu explicitamente por biquínis, e por isso ela tinha de me fazer experimentar pelo menos um ou dois deles para ter opções. O Dan Pezão, de fato, ele tinha uma visão muito estranha sobre as suas personagens. Roupas curtas, ou elas eram sexualizadas, ou elas eram infantilizadas e sexualizadas, que foi o caso da Cat de Brilhante Vitória. Em Brilhante Vitória tem tanta coisa, mas tanta coisa. Em iCarly tem, mas não se compara a Brilhante Vitória. Brilhante Vitória é um show de horrores, tá? Se você é um adulto assistindo, você fica embasbacado, porque é nítido, ele nem tenta esconder. Tá claro que ele tá tentando sexualizar aquelas pessoas menores de idade, tá? Atrizes menores de idade, detalhe importantíssimo. E você fica, meu Deus, coitada da Ariana Grande. Sofreu na mão desse cara. A Cat, ela era uma personagem infantil, tá? Infantilizada, mas muito sensual. E aí você fica... a conta não bate. Em Sam e Cat, as coisas ficaram tão ruins, mas tão ruins... O Dan era tão horrível como chefe que ele foi afastado, ele foi proibido de chegar perto do elenco. Não aconteceu nada com ele porque ele dava dinheiro pra Nickelodeon, então ninguém ia mexer com ele, mas ele foi afastado. Em 2017, o Dan Pezão voltou pra Nickelodeon com duas novas séries, Henry Danger e Game Sharkers. Tô cansada. Essas duas séries aí. Em 2017, aconteceu o movimento Me Too, que jogou uma granada na carreira do Dan Pezão. As pessoas começaram a olhar para as séries dele e começaram a perceber um padrão bizarro, essa coisa do pé, essa coisa das piadas de duplo sentido, essa coisa das meninas estarem sempre de roupas curtas, umas coisas esquisitas. O pessoal começou a olhar e falou... talvez o Dan Schneider seja um cara muito creepy. Também tiveram funcionários que falaram sobre o tipo de chefe que ele era, ou seja, um chefe horrível. A Nickelodeon decidiu finalizar o contrato com ele, pagaram 7 milhões de dólares pra ele e falaram tchau, Dan Schneider. Tchauzinho. Nossa, mas eles pagaram tudo isso? 7 milhões de dólares? Meu bem, isso não é nada. Ele tem o direito autoral de todas as séries da Nickelodeon. Ele ganha muito dinheiro. Antes de finalizarem o contrato com o Dan Pezão, a Nickelodeon fez uma investigação interna para ter certeza se ele era um chefe ruim, e ele era. Nessa investigação, não encontraram nenhuma prova de comportamento sexual inadequado, nenhum relacionamento íntimo com os atores menores de idade, mas encontraram provas de que ele era um chefe ruim. Quase todos os atores mirins que apareceram no documentário tiveram problemas com álcool, substâncias ilícitas e problemas com autoestima. Todos saíram traumatizados de alguma forma e quase todos disseram que Hollywood não é tudo isso que você pensa. Hollywood é um lugar cruel, principalmente se você for criança, principalmente se você for ingênuo, principalmente se você não for rico, principalmente se você não for homem, principalmente se você não for branco. O Drake, ele também se envolveu em algumas polêmicas, tem um vídeo sobre ele aqui no canal, caso você queira saber um pouco mais. A maior polêmica foi uma troca de mensagens entre ele e uma menor de idade. Ele foi condenado por essa troca de mensagens, mas não houve nada físico. O documentário termina falando sobre as mudanças que precisam acontecer em Hollywood
para que as crianças não cresçam e se destruam na vida adulta, porque elas foram profundamente traumatizadas na sua infância enquanto atores mirins. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu já tinha feito outros vídeos sobre a Nickelodeon, sobre o Drake, sobre o Dampezão, sobre a Janet, sobre os personagens de Brilhante Vitória. Então, esse vídeo aqui, ele é uma junção de todos os meus outros vídeos. Mas, se você quiser saber histórias individuais com mais detalhes, aí você vai dar uma volta aí no meu canal que você vai encontrar um monte de coisa. Tem vídeo do criador de Padrinhos Mágicos, tem vídeo da Janet, da experiência dela com a fama, a Janet que era a Sam. Tem vídeo do Drake, das polêmicas dele, tem vídeo do Dampezão, tem vários vídeos de análise de personagens de Brilhante Vitória e análises de personagens de iCarly. Não são análises muito boas, tá? Porque eu tava no começo das minhas análises, agora eu me garanto em algumas. Mas vale a pena, né? Pela nostalgia aí, se você quiser. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada se você assistiu até aqui. E eu tô cansadinha. Por que eu tô tão cansada? Vai dar meia-noite, os meus olhos estão pesados. Foi um dia longo. Eu fui pro curso. Tô cansada. Tchau, galera. Beijo. Tchau.